Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos, para falarmos, para explicarmos alguma coisa sobre a doutrina espírita nessa noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, o nosso Pai esteja conosco e os Espíritos nos acompanhem nessa explanação que temos nessa noite de hoje. Eu vou trazer para vocês um livro que todos na doutrina espírita gostamos muito de ler. Chama-se Jesus no Lar. Tem diversas capas diferentes, né? Mas é o mesmo livro, Jesus no Lar. É psicografia do Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. A primeira lição é importante porque ela mostra como surgiu, como apareceu essa prática da doutrina espírita, que é recomendada para todos os irmãos praticarem, que chama-se o culto do Evangelho no lar. Então, o título, a lição número 1, ela fala o culto cristão no lar. Então, na prática espírita, para nós escolhermos um dia da semana, qualquer dia da semana, no horário fixo, a gente fixar o dia da semana, esse horário, e reunir a família, as pessoas que quiserem participar e fazer o culto do Evangelho. Então nós vamos ler aqui como é que surgiu isso. Então nós passaremos depois as maiores explicações. Aqui fala assim, o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante?
Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Que bonito, né? Então, deu-se início a essa prática, como eu disse, que é incentivada pela doutrina espírita para o culto do Evangelho no lar. Escolhe-se um dia da semana, um horário mais propício e também o dia mais propício da semana, e sempre naquele mesmo dia e naquele mesmo horário reúne-se a família ou quem quiser participar, amigos, as pessoas em geral. E lê-se uma leitura, faça uma prece primeiro de introdução, agradece, né, o dia, a vida, agradece a vida primeiramente, a família, as pessoas todas que compõem, os amigos, a casa que habitamos, o alimento que temos, a roupa que vestimos, tudo aquilo que compõe a nossa vida, primeiramente das nossas necessidades primeiras. Depois, faça uma leitura de introdução por uma das pessoas e, de preferência, outra pessoa lê uma parte do Evangelho ou um escrito e, depois disso, faça comentários. Todas as pessoas comentam as leituras ali que foram lidas ali, e as pessoas fazem os comentários, sempre trazendo uma luz sobre aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Como ele fala aqui, né? A função de cada um. A função de cada um de nós nesta vida. O que nós fazemos nesta vida? Nós escolhemos as melhores coisas, né? Como ele fala do comerciante, ele vai selecionar. Isso é o ideal. Isso é a forma mais correta de se fazer. Infelizmente, isso se perdeu bastante. Mas a gente escolhe as melhores mercadorias para serem vendidas. Como ele fala aqui do marceneiro, o exemplo que ele dá para fazer daquele material a melhor maneira possível para atender às necessidades do dia a dia. E assim devemos fazer hoje, com toda a modernização que temos, com tudo digital, computadorizado, não importa a forma, mas devemos fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que nós realizamos. Mas tudo começa dentro do nosso próprio lar, a maneira como convivemos com as pessoas. E ele fala aqui,
como que a gente vai ter uma harmonia? Ele fala aqui, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? É o que está ocorrendo no mundo. E o mundo sempre teve esses problemas, essas guerras, esses domínios, querendo essas conquistas, os poderes, a ambição do homem. Porque nós estamos aqui, como nós falamos sempre dentro da doutrina espírita, num planeta onde a gente está de provas, expiações, a destinação do nosso planeta. Então, se vivemos aqui, todos nós que viemos para esse planeta, excetuando um espírito, uma pessoa, que foi Jesus, que veio com a missão de nos ensinar. Todos os outros espíritos que aqui renasceram, eles vieram para raramente ter, assim, pessoas que vieram com missão, mas a maioria nós viemos para resgatar algumas coisas que fizemos no passado. Por isso nós observamos no mundo todo tanta diferença social, as diferenças físicas das pessoas muito bem de saúde, pessoas com problemas de saúde, problemas econômicos, financeiros, das diversas formas, das mais diversas formas nós temos. Cada um se situa dentro de um quadro evolutivo. Cada pessoa se situa dentro de um quadro evolutivo. E assim nós viemos aqui para esse planeta, para essa depuração. E o Mestre nos ensina que tudo começa com a mudança dentro do nosso próprio lar. A gente procurar manter essa harmonia dentro do próprio lar. Nem sempre é muito fácil, porque dentro do próprio lar estão aqueles problemas que do passado nós muitas vezes não conseguimos resolver. E viemos aqui para resgatar tudo isso. Então a primeira conquista nossa é essa harmonia dentro do próprio lar. Como vamos querer, como ele fala na lição, uma harmonia entre as nações, entre as pessoas. E hoje nós vivemos, tanto fora do Brasil como no Brasil também, essa questão, né, da harmonia entre as pessoas. Nós vemos acontecendo casos assim lastimáveis na nossa sociedade. Cada dia surge. Isso tudo estava previsto. Jesus falou isso, que as coisas iam acontecer dessa forma. Mas isso é uma forma de depuração de tudo aquilo. Muitos espíritos vieram aqui com a sua última oportunidade para a sua melhoria e muitas vezes não conseguem. Outros conseguem, através de muito esforço, de muito sofrimento, passar por tudo isso. Outros não conseguem. Como estamos num tempo assim já de uma depuração total, muitos espíritos desses não voltarão. Eles deverão ir para planetas mais primitivos, como era a Terra no início, né? Primitivo. Outros que passarem por todas essas provas irão merecer um mundo de regeneração. O que é esse mundo de regeneração? É um mundo onde existirá o mal ainda, mas o bem vai prevalecer, que é o que não ocorre aqui hoje no nosso planeta, que o mal ainda prevalece. Então temos que perseverar, temos que procurar estudar, procurar ler, compreender tudo aquilo que está acontecendo. Não adianta a gente ficar lançando raiva, ódio. Quantas pessoas que estão fazendo coisas que nós não aceitamos, que nós não gostamos, que estão acontecendo. Como aconteceu essa semana e vai acontecer mais vezes ainda. Por quê? Esses espíritos,
eles estão passando por provas e muitas vezes não estão conseguindo vencer essas provas. Merecem, por mais difícil que seja para nós, preces, orações. Eles merecem isso, porque eles não estão conseguindo resolver os seus problemas. Por mais que a gente ache aquilo absurdo o que eles estão fazendo, mas é porque eles não estão conseguindo superar os seus problemas. Lembrando sempre, todos os espíritos foram criados por Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Todos viemos da mesma forma, evoluindo através dos milênios, dos milhões de anos. Nós viemos evoluindo e chegamos aqui a esse ponto. Então, essa é a melhor encarnação que estamos tendo aqui. E viremos, né, se Deus quiser, se nós merecermos isso. A gente costuma muito falar se Deus quiser, mas Deus sempre quer o melhor para nós. Nós é que temos que nos resolver, evoluir, nos esforçar, ter a boa vontade sempre, pelo esforço próprio, pelo merecimento próprio de cada um para evoluirmos. Então, uma das formas é essa que está apresentada nessa primeira lição. Eu vou fazer cada lição desse livro, são 50 lições, e a gente vai fazer cada uma delas, lendo, explicando, porque o culto do Evangelho no lar é muito importante para a doutrina espírita, porque isso vai trazer uma harmonia no lar, onde as pessoas colocarão os seus problemas dentro da lição, do tema da lição, colocará os seus problemas, as suas discussões, tudo aquilo que as pessoas não estão conseguindo resolver. Essa reunião é super salutar para o dia a dia e para os espíritos, para a nossa evolução. É que Jesus fala aqui, né? Ele diz assim, ascendamos aqui, ou seja, nessa reunião que está acontecendo, né, em torno de quantos nos procuram uma assistência fraterna. Muitas pessoas procuram, vão numa casa espírita, procuram ali se harmonizar, tomar um passe, que é uma infusão de energia para as pessoas. Não somos nós que fazemos, apenas somos um meio que realiza esse trabalho, são os espíritos que nos assistem naquele momento. Então, quando as pessoas procuram, para que nós acender uma claridade nova, trazer algo de novo para essas pessoas, né? E ele fala para Pedro, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Ali é que se produz esse pão, o alimento material, mas o alimento também espiritual. Então, amigos, meus irmãos, ele fala aqui, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Então, ele nos chama para essa participação do culto do Evangelho no lar. Então, deixa aqui essa mensagem para que todos possamos realizar isso em torno de nós. Mesmo que você, muitas vezes, dentro da sua própria família, muitas vezes as pessoas não querem participar. Acontece isso. Faça você mesmo, faça você sozinho, se for o caso, né? Mas espero que haja a participação de todos. E como Pedro fala aqui, Pedro fitou no mestre os olhos humildes. Pedro, sim, a gente imagina, né? Aquela pessoa, aquele homem forte, assim, fisicamente, mas de uma humildade. Ele tinha uma sabedoria dentro dele. Podia até ser uma pessoa que não tivesse muita cultura, mas aquela humildade, aquela pessoa boa, aquele olhar bom das pessoas, né? Isso tudo o mestre viu nele, claro.
né? E ele não encontrou palavras de tão bonito que ele achou tudo aquilo que o mestre falou, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, olha só que bonito, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas, ou seja, seja feita a vossa vontade. Meus irmãos, então é essa mensagem que nós deixamos para todos os nossos irmãos aqui nessa noite. Vamos fazer prece, vamos analisar, como disse Santo Agostinho, a cada noite, quando deitar, vamos analisar o nosso dia. O que é que fizemos de produtivo? O que fizemos de bom? O que deixamos de fazer? O que precisamos melhorar nas nossas vidas? E assim, deixo essa mensagem para vocês, desejando a todos uma boa noite e que o Mestre sempre nos acompanhe. Obrigado.